O Movimento para a Democracia vai posicionar-se relativamente às afirmações do Sr. Primeiro-Ministro feitas na passada sexta-feira na Cidade Velha, Concelho da Ribeira Grande de Santiago, sobre o não aumento do Fundo de Financiamento Municipal aos municípios nos próximos anos. O Governo de Cabo Verde, em 2011, no seu programa para esta 8ª legislatura, prometeu à população cabo-verdiana o seguinte em matéria de descentralização, e passamos a citar: a agenda da descentralização será igualmente um elemento-chave nas prioridades da governação durante a 8ª legislatura. O Governo continuará a velar para o reforço do municipalismo, designadamente através da revisão dos estatutos dos municípios, atribuindo mais poderes e criando condições de governabilidade a nível local. Será também revista a Lei das Finanças Locais, aumentando deste modo substancialmente as transferências dos recursos financeiros aos municípios. Fim de citação. Para reforçar esta posição, tanto em 2012 como em 2013, o Governo voltou outra vez, através do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro que tutela as autarquias locais, a confirmar de que o Governo iria aumentar a percentagem de comparticipação dos municípios nas receitas do Estado de 10% para 17%. Mais ainda, em março de 2013, na cimeira entre o Primeiro-Ministro e os presidentes de câmaras municipais, o Governo assumiu e anunciou publicamente o compromisso de trabalhar com os municípios durante esta legislatura no sentido de reforçar a autonomia local e aumentar os recursos financeiros dos municípios em prol do reforço da descentralização, da promoção da democracia local e, consequentemente, da melhoria das condições de vida das populações. A recente afirmação do Sr. Primeiro-Ministro de que o Governo não vai cumprir o que prometeu, isto é, aumentar a percentagem de 10% para 17% das receitas a transferir para os municípios, vem somar ao facto do Governo ter promovido, nos últimos anos e de forma sistemática, a criação de legislação fortemente condicionante do exercício das atribuições e competências dos municípios, violando claramente o princípio constitucional de autonomia do poder local, assim como retirando outras receitas aos municípios, como são os casos da taxa ecológica, bem como a transferência para a administração central de toda a cooperação descentralizada. O que temos de perguntar é o que mudou no país de março de 2013 para janeiro de 2014 para levar o Sr. Primeiro-Ministro a afirmar que não haverá aumento do Fundo de Financiamento Municipal nos próximos anos, com o argumento de que não há espaço fiscal. O Sr. Primeiro-Ministro não disse o que aconteceu e nem disse quando é que pensa que terá espaço fiscal para aumentar a percentagem de receitas do país aos municípios. É com políticas do género que pretende reforçar o municipalismo, Sr. Primeiro-Ministro? O Governo não pode continuar a dizer e a prometer uma coisa num dia e fazer precisamente o seu contrário no dia seguinte. O Governo tem de assumir as suas responsabilidades pela gravíssima situação económica e financeira que levou o país. O argumento da crise financeira e económica internacional não colhe, porque ela também afeta e de forma muito mais direta os municípios. O nosso entendimento é o de que 80% dos problemas atuais de Cabo Verde advêm das políticas erradas do Governo e 20% resultam do impacto da crise financeira e económica internacional. Exortamos, uma vez mais, ao Governo a assumir as suas responsabilidades. Tem que haver uma razão para o Primeiro-Ministro voltar atrás com a sua palavra e a sua promessa. O Governo tem de dizer a verdade sobre o que aconteceu aos cabo-verdianos. Só a verdade, apenas a verdade. É evidente que a política atual do Governo asfixia os municípios e a grande maioria deles está com a corda ao pescoço. Ao cortar nas transferências para os municípios, o Governo está a dizer não ao desenvolvimento local. Está a dizer não à ação social municipal, que tem sido decisiva na luta contra a pobreza e na melhoria das condições de vida das populações mais carenciadas do país. Sem o aumento do Fundo de Financiamento Municipal, como é que os municípios vão financiar o transporte escolar? Como é que vão apoiar os necessitados na reparação das suas casas? Como é que vão proceder ao arranjo e à manutenção de estradas municipais? Como é que vão fazer a recolha do lixo e o saneamento básico? Como é que vão promover o desenvolvimento local?
Este Governo é claramente contra a descentralização e prefere criar mecanismos que tornem as empresas, as autarquias locais e os cidadãos dependentes do Estado, em vez de promover verdadeiramente a cidadania, o desenvolvimento do setor privado e do poder local através do reforço do municipalismo e da regionalização do país. Com esta medida anunciada do não aumento das transferências para os municípios, o Sr. Primeiro-Ministro está a travar o desenvolvimento local democrático, que é um dos ganhos mais importantes da nossa ainda jovem democracia. Sabia, Sr. Primeiro-Ministro, que vários projetos municipais estão parados porque o Governo, em nome do Estado, criou expectativas aos municípios para depois deixar de cumprir as suas obrigações que ele mesmo se impôs para com os municípios? Sabia, Sr. Primeiro-Ministro, que a maioria dos municípios está com dificuldades em pagar salários aos seus funcionários porque o Governo está a violar de forma escandalosa e sistemática o princípio constitucional da autonomia local, usurpando poderes e recursos aos municípios? Sabia, Sr. Primeiro-Ministro, que milhares de pessoas vão sofrer com esta medida, sobretudo os municípios mais pequenos e com menores recursos financeiros? Sabia, Sr. Primeiro-Ministro, que quando o Governo, em vez de promover os contratos-programa com os municípios, contratualiza com as associações locais camaradas e sem nenhuma legitimidade democrática, está a violar as atribuições e competências reservadas unicamente aos órgãos do poder local? Sabia, Sr. Primeiro-Ministro, que esta e outras práticas do seu Governo põem em causa a própria existência do poder local? O MPD não é parte do problema, mas quer ser parte da solução. Para o Movimento para a Democracia, descentralização significa que o Estado reconhece a existência de outras entidades públicas, distintas dele, que também prosseguem o interesse público. O MPD está disponível e interessado em discutir o reforço da descentralização através da criação de instrumentos políticos e legais que não violem os princípios constitucionais da autonomia do poder local e que promovam efetivamente o desenvolvimento local. O MPD exorta o Governo a implementar o princípio da subsidiariedade nas relações com o poder local, isto é, a transferir mais recursos financeiros para os municípios, pois estes estão melhor posicionados do que a administração central para executar projetos de desenvolvimento local e resolver os problemas cotidianos das populações que representam. O MPD reafirma de forma solene o seu compromisso programático de aprofundar a descentralização em Cabo Verde através da reforma do Estado e da regionalização. Este Governo é centralizador, hegemónico, quer controlar tudo e todos, incluindo o poder local, democrático. Quando não consegue controlar, desconfia e cria dificuldades aos municípios. Estes, individualmente ou através da sua Associação Nacional, devem dizer basta ao Governo. Se o Governo argumenta que não tem espaço fiscal para aumentar a percentagem das receitas a transferir aos municípios, pergunta-se então como ficarão os espaços fiscais dos municípios para fazerem frente a tantas dificuldades porque passam as populações e fazer frente a tantas solicitações dos mais favorecidos. O Sr. Primeiro-Ministro proclama o seu Governo como de esquerda, mas o Primeiro-Ministro não dá conta de que, ao não aumentar, as transferências de receitas para os municípios, está a atacar os mais vulneráveis, os mais fracos, os desempregados e os jovens. Muito obrigado.